A porta que não deve ser aberta na cidade pacata de Brooksville havia um sobrado antigo que ninguém queria comprar. Ele ficava na esquina da Willow Road, cercado por muros rachados e árvores que pareciam sempre mais escuras do que o normal. O imóvel tinha sido colocado à venda inúmeras vezes, cada vez mais barato, mas ninguém ficava muito tempo morando ali. Em 1998, a família Lanchester finalmente comprou a casa. O pai, Douglas, dizia que não acreditava em histórias de vizinhança. E a mãe, Ellen, achava que seria um ótimo lugar para criar os dois filhos, Noah e Emily Wu. O problema é que a casa vinha com uma advertência menos escrita à mão, colada no quadro de luz. Não abra a porta do porão após meia-noite. Eles riram. Claro, achavam que era alguma piada do antigo morador, um tal de Sr. Donovan, que vivia trancado dentro de casa, nunca recebia visitas e morreu sozinho ali. A placa continuou na parede, mas ninguém ligou. A primeira semana passou normal. Na segunda, começaram os barulhos. Sempre às 3h13 da manhã, alguém batia na porta do porão. Era um som lento, seco, como se alguém batesse com a ponta dos dedos. Douglas achou que fosse madeira dilatando, mas Emily, de apenas 10 anos, dizia que ouviu alguém sussurrando seu nome vindo de lá de baixo. Numa madrugada de chuva, a curiosidade venceu o pai. Ele desceu até o porão, acendeu a luz e abriu lentamente a porta. A família ouviu o clique da maçaneta e depois silêncio absoluto. Quando Ellen gritou seu nome, Douglas respondeu de volta. Mas a voz veio muito mais distante do que deveria. Como se ele não estivesse mais no porão. Como se ele tivesse falado lá, do fundo de um túnel. O mais estranho, a porta estava aberta. E o porão estava vazio. Douglas subiu minutos depois, pálido, tremendo e sem olhar para ninguém. Repetia apenas uma frase. Não é um porão. Não falou mais nada naquela noite. No dia seguinte, ele lacrou a porta com cadeados e mandou os filhos não chegarem perto dali. Só que na madrugada, os cadeados começaram a bater sozinhos, menos como se alguém os chacoalhasse com força do outro lado. E então, vieram os vultos. Emily dizia que todas as noites, via uma figura parada no fim do corredor, sempre olhando para a porta do porão. Uma sombra magra, comprida, que parecia se contorcer sutilmente, como se estivesse respirando. Noah dizia que escutava passos subindo a escada, mas eles paravam sempre no último degrau, como se algo estivesse espiando por baixo da porta do porão. Eles até tentaram filmar, mas a bateria da câmera morria toda vez que apontavam para a porta. Quando a situação ficou insustentável, Ellen chamou uma vizinha idosa, a senhora Carter, que morava ali há mais de 40 anos. A velha mulher só precisou de um olhar para empalidecer. Vocês abriram, não é? Ela perguntou. Douglas não respondeu. Aquela porta não dá para um porão. Dá para um lugar que ninguém deveria ver. Depois disso, ela contou a verdade. O tal Sr. Donovan, o antigo dono, nunca usou o porão. Ele afirmava que algo vivia lá embaixo. Dizia que ouviu a coisa subindo os degraus num dia e só conseguiu trancar lá porque bateu a porta na hora certa. O aviso manuscrito era dele. Não abra após meia-noite, porque, segundo ele, era nesse horário que o mundo de lá e o mundo de cá chegavam mais perto. Douglas tremia como uma criança. Ele finalmente revelou que, quando abriu a porta naquela noite, não viu as paredes de tijolo. Ele viu um corredor comprido, escuro, cheio de portas, e algo caminhando lentamente ali dentro. Algo que não fazia barulho ao tocar o chão. A senhora Carter então sugeriu uma solução simples e direta. Mudar da casa imediatamente. A família começou a arrumar as malas no mesmo dia. Porém, na última noite, antes de partirem, a porta do porão abriu sozinha. Dessa vez, não foi apenas um rangido distante. Foi uma abertura brusca, como se alguém tivesse empurrado com força. E todos ouviram. Passos subindo, um por um, lentos, arrastados, pesados. As luzes da casa começaram a piscar. Emily carava. Noah tremia. Ellen segurava os dois. Douglas pegou um martelo, mas ninguém acreditava que aquilo fosse adiantar. Quando os passos chegaram no último degrau, a luz acabou. O silêncio dominou a casa por 5 segundos eternos.
Então, uma respiração funda ecoou pelo corredor. Não humana. Não natural. Aquela respiração vinha de muito mais baixo, como se um peito enorme e oco estivesse enchendo de ar pela primeira vez em décadas. E uma voz sussurrou. A porta ficou aberta. A família fugiu da casa correndo. Nunca mais voltou. A casa continua lá até hoje, e quem passa a noite jura ver a porta do porão aberta, mesmo sem ninguém morar lá. E dizem que, se você encostar o ouvido na porta, você escuta alguém do outro lado, bem perto, respirando.